Atletas no Ar está de volta e você pode e deve participar, é ou não é, Jorge Matos? É isso aí, Atletas no Ar, @boasnovas.tv. Manda um e-mail pra gente falando o que você está achando aí dos seus esportes favoritos. Entra também no site dos atletas, atletasdecristo.org. Tem lá mais informações sobre a missão dos atletas, viagem no PAN de Toronto desse ano. Enfim, conheça lá as viagens e toda a missão dos atletas e também entra lá na loja virtual, onde tem esses produtos que estão sempre aqui na nossa bancada. O boné, a bolsa, a bíblia, a camisa e a garrafinha, tem tudo lá no preço camarada para chegar direto na sua casa. Produtos esses que a gente tem sorteado para quem escreve o e-mail para nós, então não dá bobeira, rapaz. Escreve o e-mail para a gente nesse momento. No último bloco eu falei sobre a reunião dos atletas aqui no Rio de Janeiro, a minha direção já me informou qual é até o local, rapaz. O Hotel Golden Tulip, no Leme, a partir das 8 horas, toda segunda-feira. Na semana que vem eu vou estar lá com a equipe da Boas Novas para a gente mostrar esse trabalho bacana lá com o Pastor Zic, toda a galera dos atletas aqui no Rio de Janeiro. Falou? Bom, hoje no nosso quadro Atletas em Campo, vamos conhecer o projeto Missionários dos Gramados, com o bispo Alexandre Galvão. Sou o bispo Alexandre Galvão, presidente da comunidade evangélica Família de Deus e fazendo parte também do projeto Missionário dos Gramados. Nós vimos a necessidade do atleta de ser consolidado na palavra, atletas estes que frequentam as igrejas, mas não são consolidados. E quando acontece uma transferência para um outro estado ou mesmo até para o exterior, não tem um acompanhamento de fato e sentem muito essa falta da palavra de Deus. Então, junto com o atleta Marlone, na época ainda era juvenil do Vasco, nós começamos a fazer algumas reuniões e ali surgiu, pautado na palavra de Marcos 16,15, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse projeto Coração de Deus que chama Missionário dos Gramados. Entendemos que a bola, o futebol, é um meio hoje em que o atleta ele pode estar em qualquer lugar do mundo e ele sendo ligado a uma igreja, ele pode fazer esse trabalho missionário. E isso já vem acontecendo há 4 anos, nós já temos alguns atletas já fazendo esse tipo de trabalho dentro desse projeto, abraçou essa visão e continuando firme e forte nesse projeto de Deus aí. Bem, nós, como eu falei, nós trabalhamos na consolidação do atleta na palavra. Então nós, primeiro, fazemos o acompanhamento desse atleta e uma vez por mês, na terceira segunda de cada mês, nós fazemos uma reunião que nós chamamos de resenha do boleiro. Ali o atleta ele vem, ele é convidado, ele vem à vontade, é totalmente fora da liturgia de um culto normal. Ele começa a expor para a gente os seus problemas, começa a contar um pouco da sua vida profissional, da sua vida pessoal também, como se fizesse ali um pequeno testemunho. Isso é acompanhado por outros atletas, por jovens também que querem ingressar no meio da bola. E depois disso nós trazemos uma palavra pautada na Bíblia com a linguagem da bola, com a linguagem do boleiro. E isso tem sido, durante 4 anos, uma baita de uma ferramenta. Entendemos que a bola ela atrai os jovens. Então o projeto, o MAC, com essa parte de campo, com essa parte social e mais o missionário com a parte de consolidação, tem dado muito certo. E é o nosso lema, né? Unidos por amor a Cristo. E desenvolvendo esse projeto, trazendo atletas, ex-atletas, não atletas, evangelizando, consolidando e ganhando vidas e principalmente mostrando ao atleta que ele pode ser um missionário dos gramados aonde quer que ele esteja, ele pode levar a palavra de Deus. Bem, eu lembro uma palestra muito interessante dentro do Vasco, nós fomos fazer uma palestra dentro do Clube de Regata Vasco da Gama para a categoria juniores e juvenil. E a minha pregação, eu disse para eles que eu ia falar sobre sistema tático, né? E eles ficaram meio interessados, pastor vai falar de sistema tático? Eu falei assim, aí fui perguntando ali a posição de cada um e perguntei se o goleiro, mesmo que ele deixasse o gol, se ele fosse para a linha, ele teria que voltar na posição dele, mas se era certo ele sair da posição, ele disse que não. E eu fui em cima da passagem do filho pródigo. O filho pródigo saiu da sua posição de filho, foi ao mundo e quando quis retornar para a casa do pai, ele quis retornar fora da posição dele. Não queria ser mais como filho, mas queria ser como um empregado. E eu mostrei para eles que o Pai, né, o nosso Senhor, ele tem a nós como filhos. Ainda que nós venhamos a nos desviar, nós vamos voltar na condição sempre de filho.
mas que nós temos uma posição tática definida no mundo espiritual e na vontade, no plano de Deus. Eles entenderam, ali nós ganhamos mais uma vida para Jesus, e tem sido dessa forma, também passando para os jovens, falando uma linguagem que eles entendam, e tem sido bênção. Eu costumo dizer para eles que a Bíblia é como um contrato. Ali existem os seus deveres e também as suas recompensas. Eu pergunto a eles, se vocês assinarem um contrato, vocês têm que seguir a risco que está escrito ali. A Bíblia é a mesma coisa. E digo numa parte do seu contrato, como diz lá em Isaías 1,19, que se você quiser ouvir, tu vai ter o bem desta terra. Então Deus tem o melhor para você. Se você assinar um contrato com Deus, confessando Ele como Senhor e Salvador da sua vida, e cumprindo, obedecendo a regra que Ele estabelece através da palavra de Deus, a sua vida vai ser bem sucedida, apesar das lutas e dificuldades, e com isso você vai sentir o amor e a necessidade de repassar isso até para outros atletas, outros clubes, e mostrar para eles o quanto você superou, não só dentro de campo, como fora de campo, através da palavra de Deus e através desse contrato que nós dizemos assim que seja assinado. A dica realmente é a bola. Claro que nós damos a instrução, tudo começa sempre com um bate-papo e no momento certo o cara vai tocar para ele, ele vai saber tocar a bola de volta e passar realmente através da luz da palavra. A linguagem ela tem que ser bem voltada. Bem, outras modalidades, né? Dizem que Jesus foi o primeiro surfista porque andou por cima das ondas. Eu digo que Jesus é maratonista porque ele gostava muito de andar. E pergunto, se Jesus fosse realmente, se o Senhor fosse um atleta, qual seria a posição dele? Uns dizem que ele ia ser centroavante, outros dizem que ia ser lateral, zagueiro, mas não, ele seria goleiro, porque o mundo ele fez a bola, e da bola ele segura nas mãos, então a posição do nosso Deus é goleiro, ele tem todo o controle, e por aí vai, eles vão assimilando isso, vão desenvolvendo isso. O próprio Marlone tem feito dessa forma, e outros também, e nós temos visto que tem dado resultado, graças a Deus. O que eu queria deixar é que muitas das vezes, os atletas, eles são mal compreendidos. E eu costumo dizer que o seu sucesso pode ser o seu maior fracasso. Nós precisamos ter realmente Jesus na nossa vida. Se você quer ter êxito na sua vida, tem que ter Jesus. É isso que nós temos enfatizado para eles. Pode ter um bom empresário, mas o maior empresário chama-se Jesus Cristo. Isso é o que nós sempre colocamos para eles. E o sucesso se tornando fracasso é quando ganha-se tudo e ao mesmo tempo se perde tudo, por não ter dado ouvido ao que o Senhor disse, o que a sua palavra nos ensina, e deixando até mesmo de ouvir as orientações pastorais. É só isso que eu queria deixar para acrescentar aí. Aí, muito legal essa história, Jorge Max esteve lá. Tem analogias bacanas, né, Jorge? Faz umas comparações interessantes que caem na cabeça da molecada, né? Exatamente, ele passa para o que a gente fala, ele passa para a linguagem do atleta, né, com expressões do dia a dia do atleta, e faz assim o atleta de repente assimilar melhor determinadas circunstâncias do mundo, né, do reino de Deus, e aí fica um pouco mais fácil, né, para eles começarem na caminhada da fé deles, e o Bispo Alexandre Galvão certamente consegue fazer isso num grupo, num projeto missionário, bem parecido até com o próprio Atletas de Cristo, que tem reuniões com alguns atletas e faz esse discipulado com determinados atletas. É um projeto bem bacana. Muito bacana. Um grande abraço, Bispo Galvão, toda a galera dos missionários lá. E a gente vai dando sequência no nosso programa para falar de UFC, rapaz. Será que a gente vai falar? Ai, Pezão. O UFC chegou pela primeira vez a Porto Alegre e Antônio Pezão não resistiu à mão pesada de Frank Mir lá no Gigantinho. Ele foi nocauteado e a gente vai ver os melhores momentos de algumas dessas lutas. Para começar, rapaz, a luta entre o Sam Alvey e o César Mutante. Teve muito brasileiro, mas a gente só destacou as lutas mais importantes. Foi esse nocaute incrível que o brasileiro levou. Caiu sem pai, sem mãe. Caiu sem pai, sem mãe, sem áudio, sem vídeo, totalmente desligado. Que soco do Sam Alvey. Ele tentou uma cotovelada ali, ó. Que chegou a pegar, mas não foi tão contundente. Um soco em cima, um soco embaixo. Parecia o Chaves acertando o Kiko. Vai direto no chão. Essa do queixo foi bem forte. Pegou. Isso aí era no... Essa é a 12ª luta do César Mutante. A 4ª derrota que ele tem. Perdeu ali no primeiro round. Brasil. É isso aí. Em 3h34 do primeiro round. Caiu, rapaz.
Sam Alvey, 25ª vitória em 32 lutas. Pegou e pegou. O Mutante que ainda não conseguiu se fixar seu nome assim na sequência da categoria dele. E aí, rapaz, a luta Olha principal. quem tá aí. Antônio Pezão contra Frank Mir. Rapaz, dá uma olhadinha só no relógio para você ver como é que foi a situação. Com 1 minuto e 40 segundos, o Pezão tá ali e tal. Você nem viu o que derrubou Cadê ele. o Pezão? Nem viu. Caiu. Deu nem pra ver nessa câmera aí. O que soco aconteceu? pegou na ponta do queixo e o brasileiro foi à lona. Mas Frank Mir estava há 3 lutas, há 3 4 anos derrotas, sem vencer. 4 derrotas seguidas. Há Vinha de 3 4 anos não derrotas. vencia ninguém, pegou o Pezão aqui no Brasil e foi Olha só, aí vai dar pra ver bem, ó. Foi despretensioso. Não foi um cruzado soco ali. tão forte, né? Mas É, o Pezão tem um queixo meio de vidro, pegou né? no queixo Na dele. semana passada, eu estava assistindo ontem o programa da semana passada de novo, e a gente comentou sobre isso, falou, o Pezão Exatamente. tem um queixo meio de vidro, E a não gente sei comentou não. da mão pesada do Frank Mir também. Depois que o Pezão cai, já era, tá? Aí não tem Totalmente como. A cotovelada entregue. agora também, olha lá. Totalmente entregue, rapaz. Que luta, rapaz. Agora o Pezão tem uma suspensão médica, né? Não pode lutar pelos próximos 2 meses. E agora tem uma sequência de 4 derrotas seguidas. O Pezão está numa situação complicada. De 11 combates que aconteceram no UFC desse domingo, rapaz, 7 brasileiros perderam. Não foi muito bom, não. A foi estreia em muito bom, Porto Alegre. A estreia em não foi Porto muito Alegre legal, não foi. Se fosse, não faz mais evento aqui, não, que a gente não quer mais esse negócio aqui. 7 brasileiros perderam, incluindo o Patolino, incluindo Edson Barbosa. Edson Barbosa. A Foi gente realmente citou um semana evento- passada aquela giratória. Um evento muito famosa, complicado para né? os brasileiros. A maioria perdeu por decisão dos juízes, mas ainda assim, complicado o Brasil perder tantas lutas assim. É verdade. Chato, né? Foi ruim. Bom, próximo evento do UFC, no próximo sábado, Ronda Rousey contra Cat Zingano. Esse é o evento principal Essa das gosta de um garotas. braço, rapaz. Essa menina gosta de um braço. Mas vai ser bacana essa luta. É muita chave de braço ali. É muita coisa. Mas tá difícil ganhar a Ronda Rousey. hein? Tá, ela difícil. Tá numa num sequência momento- impressionante. Ela caminha para ser, óbvio, tá cedo. As meninas começaram bem mais recentemente no UFC, principalmente no UFC e no MMA também, de um modo geral, do que os homens. Mas ela já nesse início caminha para ser o grande nome da história do UFC feminino, né? Vamos ver como é que vai se comportar a Ronda Rousey nesse confronto. Dana White já disse que tá complicado de arrumar gente para enfrentar ela. Não Já tem pouca adversário. mulher, né? Aí ela já ganha de passa todo por todo mundo, vai tratorizando todo mundo. Nesse evento da semana que vem também teremos Gleison Tibau. O brasileiro vai enfrentar o Tony Ferguson. Esse é o único brasileiro que vai lutar no evento dessa semana. Você que está em casa já pensou em unir as imagens do futebol com a arte do cinema? Pois era isso que o canal 100 fazia durante as últimas 3 décadas. Agora, alguns desses momentos marcantes do Cinejornal estão na mostra no Jardim Botânico, aqui no Rio de Janeiro. Não era preciso gostar de futebol para se empolgar logo nos primeiros segundos de exibição do Cinejornal de Carlos Niemeyer. A exposição Canal 100, uma câmera lúdica, explosiva e dramática, promete levar os visitantes a uma viagem pela época de ouro do futebol brasileiro. Aos torcedores cariocas e amantes do futebol, durante as décadas de 60 e 80, a exibição abre suas portas para matar um pouco da saudade. A trajetória de Carlos Niemeyer é ilustrada em sequência, com os melhores momentos de sua vida e do Canal 100. O ponto alto do passeio está no final. Os visitantes se deparam com um fosso, um espaço formado por 4 telas, onde serão transmitidas imagens de momentos eternizados por jogadores e torcedores que estiveram no Maracanã naquele tempo. Ia muito ao Maracanã antigo, tenho saudade deles, com o povão todo, né? Esse Maracanã agora é de elite, né? Não é mais do povão. Né? A mostra, no entanto, não fala apenas de futebol e está dividida em 3 partes: futebol, Brasil e Mundo e Rio de Janeiro. A exposição faz parte das comemorações dos 450 anos da Cidade Maravilhosa e conta com imagens raras e projeções de matérias históricas produzidas pelo jornal. No final da exposição, bastava tocar na tela para matar a curiosidade ou relembrar os inúmeros feitos do canal no setor de multimídia. Recordar é viver, né? É muito legal, você vê como é que era antigamente. Muito bom ficar recordando as coisas antigas, né? O Canal 100 era um dos programas preferidos dos apaixonados por futebol durante os anos 60. Exibida nas salas de cinema antes do início do filme, seu carro-chefe era o futebol.
Na mostra, o visitante confere a importância do cinejornal para a época, exibido semanalmente de 1959 a 1986. O formato do Canal 100, a maneira, a técnica da filmagem, da montagem, da sonorização, tudo isso marcou uma época, é um formato que fez história, entendeu? Então, por isso que é importante reviver, né? Mostrar para as novas gerações como é que era feito o cinejornalismo, que foi numa época que a televisão ainda era muito incipiente, ou muita gente ainda não tinha aparelho de televisão em casa, então as pessoas só viam mesmo os seus políticos, a sua cidade, costumes, atores, no cinema, no cinejornalismo. O Canal 100 era como uma revista de atualidade, que falava de política, economia e futebol, seu tema principal. Hoje, o Canal 100 é considerado um dos maiores acervos cinematográficos do país, com 52 edições anuais, 10.000 latas de filmes rodados e cerca de 1.500 horas de imagens. O Canal 100 foi o primeiro a virar a câmera para o espectador, né? Pegando aqueles momentos. Essa mostra fica em cartaz até o dia 29 de março no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio de Janeiro. Entrada franca, 0800. Muito bacana. Graça. Né? Muito legal relembrar. Essa musiquinha essa música é o hino né? nacional do futebol. Exatamente, o hino nacional brasileiro do futebol. Se é que isso muito existe, legal. Bom, agora, né? Acabamos de criar aqui. Muito legal rever todo esse material, todas aquelas imagens, como um personagem falou ali, aquele Maracanã antigo, né? Cabia 200 mil pessoas. Coisa linda. Enfim, uma nostalgia muito bacana que bate. É isso aí, a gente vai para fazer uma próxima pausa, rapaz. Na volta tem campeonatos estaduais, rapaz. Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro, tem tudo aqui no Atletas na Área. A gente volta já já.